Boa noite, mais uma vez. Sejam todos bem-vindos aqui. Creio que Deus tem uma palavra para nós nesta noite. Na semana passada, nós começamos aqui uma série de mensagens com o tema... Qual é o tema? Nesse mês de junho? Transformando a nossa casa, a minha casa, num lar. E a Simone iniciou essa série de mensagens. E na quarta-feira passada, ela citou um texto muito bonito sobre a diferença entre uma casa e um lar. E nós pudemos ver, dentre muitas coisas ali que a Simone foi falando, que casa é uma construção de cimentos e tijolos, onde as pessoas moram. Lar é uma construção de valores e princípios vividos, é um lugar onde as pessoas gostam de estar, tem amor, tem relacionamento dentro de um lar. Uma casa preza muito por coisas, mas um lar preza por pessoas. E nós aqui estivemos estudando sobre a vida de Davi, um pouco sobre a casa de Davi. E nós vimos que Davi, ele era um homem, a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem que amava a Deus de todo o coração, um homem que buscava a Deus, um homem que orava, era um homem que adorava, era um adorador. Ele temia a Deus, ele servia a Deus. Mas, na vida familiar de Davi, nós podemos ver que ele teve muitos conflitos, muita tristeza dentro de casa. Ele tinha uma casa, mas será que Davi, ele tinha um lar? Nós vimos aqui também, isso aqui só estou relembrando o que nós já estudamos semana passada. Davi, ele foi até a casa de Obed-edom buscar a arca de Deus. A arca simbolizava a presença do Senhor, e essa arca foi deixada por 3 meses ali na casa de Obed-edom, e diz que a casa de Obed-edom, ela foi abençoada por causa da presença de Deus. E Davi decide então buscar essa arca lá. E ele reúne todo o povo, e ele vai buscar a arca, e ele então vem trazendo essa arca, e diz que no caminho eles iam adorando a Deus, iam oferecendo sacrifícios a Deus, uma alegria da presença de Deus estar voltando para Jerusalém. Mas a esposa dele não estava junto dele. Mical tinha ficado na sua casa. Quando ele chegou em Jerusalém, diz que ele chegou ali, a alegria era tão grande, porque ele estava trazendo a arca, algo tão precioso para o povo, de volta para Jerusalém. Ele estava tão feliz que ele cantava e ele dançava ali diante de todo o povo. E quando a sua esposa Mical viu Davi, diz que ela a desprezou em seu coração. Depois Davi deu alimento ali para todo aquele povo, reuniu ali o povo, talvez na praça ali, reuniu o povo. Outra coisa, Davi era o rei, ele morava ali num palácio. Imagina que casa maravilhosa era a casa de Davi. A arca ficou na casa de Obed-edom, ficou numa casa. Quando Davi trouxe a arca de volta para Jerusalém, ele não levou essa arca para dentro da casa dele. Ele colocou a arca numa tenda. Depois ele reuniu o povo ali, e ali ele distribuiu ali alimentos. O povo comeu junto, o povo festejou, celebrou ali o retorno da arca para Jerusalém.
E Davi então despediu todo o povo, falou que para o povo que voltasse para suas casas. E Davi então, ele voltou para sua casa também, para abençoar sua família. E quando ele entrou na sua casa, ele foi recebido por sua esposa Mical, ali com críticas, a ponto da sua própria esposa o chamar de, uma expressão até muito forte, né? De sem vergonha. E aquilo entristece tanto o coração de Davi. A gente vê um conflito familiar ali, um conflito ali num casamento. Então, será que Davi, ele tinha uma casa ou ele tinha um lar? Por causa dessa atitude de Mical, Mical não pôde ter filhos. A maior bênção daquela época era uma mulher se tornar mãe. E Mical não teve filhos com Davi. Tudo isso, na semana passada nós vimos. E o tema abordado pela Simone foi como transformar a nossa casa num lar espiritual. Vimos que uma casa espiritual é uma casa que teme ao Senhor. É uma casa que conhece, né, as Escrituras, que conhece e pratica a palavra de Deus. É uma palavra onde há adoração, é uma palavra que tem comunhão. É uma casa que tem comunhão. E eu achei tão bonitinho a Larissa. Cadê a Larissa? Não estou vendo. Está lá em cima? Ela... ouvindo essa palavra, e a gente ministra, e graças a Deus, essa prática tem dentro da minha casa. E muitas vezes a Larissa não vê a minha devocional de manhã, porque ela já sai para a escola. Quando ela sai para a escola, eu vou fazer a minha devocional. Mas ela me perguntou essa semana: mãe, qual o melhor horário para eu fazer minha devocional? Porque a gente cobra lá em casa, de ler a Bíblia. Você está lendo a Bíblia? Qual livro você está lendo? Qual o capítulo que você está? Larissa, você está orando? A gente cobra. Mas partiu dela, falou: mãe, qual que é o melhor momento do dia? Porque eu levanto cedo, eu tenho que ir para a escola. Eu falei: filha, um momento que você vai estar a sós com Deus. Se de manhã para você é difícil, porque acorda muito cedo, no período da noite, antes de dormir, pega a sua Bíblia, leia a Bíblia ali, faça a sua oração. Isso eu vejo o fruto, né, da palavra sendo pregada neste lugar, despertando corações aqui, para viver a vontade de Deus dentro da nossa casa, dos nossos lares. E o tema que eu vou abordar hoje, a palavra de hoje é: transformando minha casa num lar abençoador. Primeiro, espiritual. Agora, vamos aprender a ser um lar abençoador. E eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 12, versículos de 16 a 20. Lucas 12, 16 a 20 diz assim: então Jesus contou a seguinte parábola. As terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar: eu não tenho lugar para guardar toda essa colheita. O que é que eu vou fazer? Ah, já sei, disse para si mesmo: vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas, junto com o que tenho, com tudo que tenho. Então direi a mim mesmo: homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: seu tolo, esta noite você vai morrer. Aí, quem ficará com tudo o que você guardou? Amém? Feche os seus olhos, gostaria de orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós cremos, Pai, que o Senhor tem planos com a nossa vida, o Senhor tem planos com a nossa casa, com a nossa família, Pai, que a nossa família foi instituída, Pai, por Ti para um propósito. Senhor, nesse mês em que estamos, ó Pai,
aplicando o nosso coração para aprender a transformar a nossa casa num lar, que o Senhor possa, ó Deus, falar conosco, Pai, revelar, ó Deus, as verdades da Tua palavra, para que possamos praticar, ó Deus, na nossa casa, e a nossa casa verdadeiramente ser uma casa abençoada, uma casa alegre, uma casa feliz, uma casa curada, de casamentos restaurados, de filhos andando na presença do Senhor, de filhos, ó Deus, amando os seus pais, de pais, ó Deus, amando os seus filhos. Faz isso, Pai, no nosso meio. Senhor, que o Senhor possa trazer a Tua palavra conforme a Tua vontade nessa noite, Pai. Usa da minha vida, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Tem algumas palavras que nós lemos neste texto que demonstra que esse homem era uma pessoa que pensava somente em si. Então ele fala assim, ó, eu já dá para entender que está falando dele mesmo. Então ele fala assim, ó, eu não tenho lugar, o que eu vou fazer? Disse para si mesmo, eu vou derrubar, eu vou construir, eu vou guardar, eu direi a mim mesmo, eu tenho tudo de bom, vou descansar, vou comer, vou beber e me alegrar. Todas essas frases, pequenas frases, revela o caráter deste homem. É uma parábola que Jesus contou para o povo ali. Então esse homem, ele era um homem avarento e egoísta. Avarento, segundo o dicionário, significa a pessoa que tem apego excessivo ao dinheiro, que vive para adquirir e acumular riquezas. Quer dizer também falta de generosidade, pessoa que pensa somente em si. Então, quando esse homem, ele viu que houve uma grande colheita ali, ele então começa a pensar no que ele iria fazer para guardar tudo aquilo que ele iria colher. E ele fala para si mesmo, já sei, eu tenho um celeiro, não vai caber dentro desse celeiro que eu vou colher, então eu vou derrubar o celeiro, eu vou construir um bem grande, um maior que esse, e eu vou colocar toda a minha colheita ali dentro daquele celeiro, e eu vou, viver de toda a minha riqueza. Em nenhum momento o texto fala que ele sequer pensou em dar um pouco para pessoas que precisavam. Talvez até para os próprios empregados dele ali, ele não podia abençoar os seus próprios funcionários. Mas esse homem era um homem que pensava somente em si, queria as suas riquezas, queria a bênção ali somente para ele. Ele também era egoísta, e egoísta significa aquele que trata somente dos seus interesses, que se preocupa somente consigo mesmo e com mais ninguém. Em nenhum momento esse homem pensou em dividir a sua colheita ali, auxiliando os necessitados. Pessoas que talvez morassem ali perto dele, pessoas que talvez não tivessem o que comer, não tivesse como viver. Em nenhum momento ele pensou, ele falou, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou guardar isso. E a partir daí eu vou viver, eu vou descansar, eu vou comer, eu vou beber. Sabe o que Jesus fala para ele? Louco, hoje mesmo você vai morrer. E o que você tem, você vai deixar para quem? Às vezes, né, Deus ele tem, quantos aqui Deus tem abençoado? Diga amém. Nós precisamos avaliar a nossa vida. Por que Deus tem nos abençoado? Será que é para nós mesmos? Para usufruto somente nosso? Ou será que tem um propósito de tanta bênção de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família? Então nós vamos ver hoje como transformar a nossa casa num lar
não avarento, não egoísta, não que aquelas pessoas que não olham para o pobre, para o necessitado, para pessoas que estão precisando de um estender de mão, de uma ajuda, mas são pessoas que têm o coração voltado para abençoar outras pessoas. Gênesis 12, 1 a 2. Acho que eu vou fazer igual o Vanderlei. Vanderlei, para quem não sabe, ele está escrevendo um livro, né, amor? Já está pronto até. E eu escrevo tanto, gente. Eu escrevo tanto quanto eu vou pregar, que eu acho que já dá um livro de 1000 páginas de pregação, de tanto que eu escrevo. Mas eu confesso para vocês que eu não quero ficar, assim, falando muito daquilo que eu escrevi. Eu queria muito contar histórias para vocês hoje, de coisas da minha vida, minha família, de pessoas que nós convivemos, para explicar esse sentido de sermos abençoadores, tá? Mas antes disso, quero ler esse texto, Gênesis 12, 1 a 2, que diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Então, quando Deus aparece aqui para Abraão, Deus faz promessa a ele, de que ele seria uma grande nação e que Deus iria abençoá-lo muito. Mas Deus dá uma ordem para Abraão, fala assim: sê tu uma bênção. Então Deus falou que ele iria prosperar, que ele ia enriquecer, mas o desejo de Deus não era que essa bênção permanecesse ali somente na vida dele, na casa dele, na família dele, mas assim como Deus iria abençoá-lo, ele deveria abençoar a muitos, deveria abençoar outras pessoas. Então Deus fala: sê tu uma bênção. O que Deus estava dizendo ali? Da mesma forma, viva de forma que as pessoas que estão à sua volta sejam abençoadas também, que elas alcancem a mesma bênção na qual eu estou te abençoando. E essa palavra se cumpriu na vida de Abrão. No capítulo 12, Deus apareceu para ele, falou para ele sobre essa promessa, fez essa promessa para ele. Ele então pega a sua família, pega seu sobrinho Ló e ele parte para uma terra que ele nem sabia qual era. Isso no capítulo 12. No capítulo 13, nós podemos ver que ele já estava rico. Ele estava tão rico e Ló, o seu sobrinho, tinha enriquecido tanto também, que eles já não podiam viver mais juntos ali. Então, Abraão, ele chama Ló e fala assim: ó, não haja brigas entre nós. Então vamos fazer o seguinte: a terra está toda aqui diante de você. Escolhe a terra que você quiser. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Se você for para o leste, eu vou para o oeste. Você pode escolher a terra que você quer. E Ló, ele olha toda a terra e ele olha então ali pelas campinas do Jordão, Vale do Jordão, e ele vê que é uma terra boa, uma terra irrigada, e ele escolhe esta terra, e vai para essa terra, e Abraão permanece ali, e Deus novamente aparece para Abraão, e fala: olha, está vendo essa terra? Olha, todos os lados, toda essa terra, eu tenho dado a você. Então não tem a ver com o lugar, a riqueza de Abraão, tem a ver com a bênção de Deus sobre a vida dele, sobre a casa dele. Eu estava lendo um pouco sobre alguns textos, assim, estudando, e eu achei tão interessante que diz que a tenda de Abrão, ela tinha 4 portas. Todos os lados para o deserto. Por quê? A fim dele avistar toda pessoa que passasse por ali,
perto da sua casa, qualquer viajante, qualquer estrangeiro que passasse ali, perto da sua tenda, da sua casa, ele pudesse receber, hospedar em sua casa. E o Vanderlei, ontem nós conversávamos sobre a palavra, e o Vanderlei falou: Eloide, você já estudou, já pesquisou? Por que o povo judeu é um povo tão rico? Eu falei: nossa, não pensei, né? Vocês sabem que judeu é rico, não sabe? Diz que, eu estava vendo assim, é um povo tão pequeno, se eu não me engano, são 16 milhões. Hã? 18? 8 milhões. Lá em Israel? No estado de Israel, mas eu acho que pelo mundo, somando pelo mundo, parece que eu li que é mais ou menos aí 15 milhões. E tão pequeno e tão próspero, tão rico, é o povo mais rico que tem no mundo. E eu falei: nossa, vou ler, né? Talvez a gente fale assim: porque é o povo escolhido de Deus, amém. Porque é o povo inteligente. Mas uma das coisas que fala ali é que é um povo muito generoso. Eles aprenderam, vocês estiveram lá, né? Um povo que não retém a bênção para eles. Quando eles veem alguém, e isso foi ordem de Deus, foi Deus que ensinou isso para eles. Eles ajudam, eles tendem a mão para o próximo, não por obrigação, não porque tem que fazer, mas o coração deles é um coração generoso. Nós podemos morar numa casa bonita, nós podemos ter tudo de bom, ter um carro bom, vestir as melhores roupas, comer a melhor comida, mas tudo isso pode se traduzir somente em uma casa. E não no lar, porque a casa só se torna um lar quando temos um coração abençoador. Quando nos tornamos abençoadores de muitos, quando nós repartimos da bênção que Deus tem dado sobre a nossa vida, derramado sobre a nossa casa, a nossa família, com outras pessoas. Esse é o propósito de Deus em nos abençoar, para que nós possamos abençoar a muitos. Amém? O desafio de Deus é repartir tudo aquilo que nós temos recebido de Deus com aquelas pessoas que nada têm, que precisam. Deuteronômio 8:18 diz assim: mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, porque é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Provérbios 10:22. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Se nós tivermos esse entendimento, que tudo que nós temos na nossa vida foi Deus que deu, nós vamos ter um coração mais voltado para abençoar o nosso próximo. Quando o povo estava para sair ali do Egito, 430 anos mais ou menos, vivendo como escravos ali, foi instituída ali, antes da saída do Egito, a primeira Páscoa. E Deus falou para Moisés instruir ali o povo, que cada família pegasse um animal, um cordeiro ali, e preparasse aquele animal para comerem juntos. Mas é interessante que fala assim, se a sua família for pequena, divide o que você tem com a família mais próxima de você. Você consegue entender esse conceito de que Deus tem nos abençoado tanto, que nós devemos dividir aquilo que Ele tem nos dado, tem nos abençoado com outras pessoas? Então nós precisamos aprender a ser um lar abençoador. Deus tem te abençoado? Tem te abençoado? Então está na hora de atentar para a necessidade dos outros, estender esta bênção aos outros. A Bíblia fala que nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmos. Não vão pensar nos outros, vão querer para si
e não abençoar os outros. Mas nós precisamos ter um coração diferente, de pessoas que abençoam, que ajudam, que estende a mão, que levanta o caído, que ajuda o necessitado. E nós vamos ver aqui o que nós precisamos fazer para que a nossa casa se torne um lar abençoador. Lembra que eu falei no início, citei o texto que a Simone leu semana passada, que um lar é construído por princípios e valores? Então eu não posso começar a falar desta noite de sermos um lar abençoador sem falar sobre este assunto. Para que o nosso casa seja um lar abençoador, nós precisamos ensinar a nossa família o princípio dos dízimos e ofertas. Provérbios 3, 9 e 10 diz assim: honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Gente, esse é um princípio que nós precisamos praticar na nossa casa. Vanderlei sempre fala aqui que quando nós vamos orar pelas ofertas, que graças a Deus, Deus tem abençoado muito essa igreja. Graças a Deus não temos necessidade aqui. Então essa palavra não está sendo ensinada, falando, o pastor, né, a Eloíde está falando lá de dízimo e oferta porque a igreja está precisando. Não. Se nós queremos ser pessoas abençoadoras, primeiramente a bênção tem que estar sobre a nossa casa. Como eu vou repartir algo que eu não tenho dentro da minha casa? Não é verdade? Então a minha casa tem que ser uma casa abençoada. E para que a minha casa seja abençoada, eu tenho que me atentar para os princípios da palavra de Deus. Eu tenho que voltar para os princípios da palavra de Deus e colocar em prática essa palavra na minha casa, na minha família, na vida dos meus filhos, de nós sermos dizimistas e ofertantes fiéis. Nós precisamos ensinar essa prática na nossa família. E foi algo que eu aprendi, gente, porque meus pais sempre foram cristãos. Mas, assim, havia a criação, né? Um certo distanciamento antigamente, pelo menos na minha casa, entre nós, pais e filhos. Então eu não sabia muito o que minha mãe e meu pai faziam. Eu sabia que eles eram cristãos, eles nos levavam na igreja, mas eu nunca ouvi falar na minha casa. Os meus pais não me ensinaram sobre dízimo e oferta, embora eles fossem dizimistas e ofertantes. Eles nunca me ensinaram. Então eu comecei a trabalhar, fazia aquele servicinho assim para ganhar um dinheirinho, mas aos 17 anos eu comecei a trabalhar de verdade, registrada, né, com salário fixo. E comecei a trabalhar e não dava o dízimo, não sabia que tinha que dar o dízimo. Eu até chegava, era de uma igreja tradicional, e outro dia nós comentávamos aqui na igreja sobre isso. Tinha um quadro assim na entrada da igreja. Quem é dessa, já foi de igreja assim? Um quadro, e ali tinha os envelopes que você dava, marcava o ano inteiro. Então, janeiro, você tinha o seu nome, e ali você tinha que colocar o valor, e você colocava o seu envelope ali. Então, todo mundo da igreja, gente, você acha que a pessoa ia ali, não ia, deixa eu ver quanto fulano ganha. Então todo mundo sabia que o fulano ganhava e era ali. Gente, quando tinha um envelope ali que estava assim, janeiro, fevereiro e março estava em branco. Aí abril, estava ali de novo. Depois maio, junho, julho, não deu. Gente, era algo constrangedor. Então, mas eu não aprendi sobre dízimo e oferta na minha casa. E quando eu aprendi essa palavra, gente, foi algo tão forte no meu coração, que eu queria dar tudo. Eu queria dar tudo. Uma vez, nós fomos em São Paulo, num congresso lá em São Paulo, e chegou na hora de dar o dízimo e oferta. Quem aqui sabe o que é cheque? Os novos nem sabem, né? Quem aqui já teve talão de cheque? Só os antigos, revela a nossa idade aqui.
O que aconteceu? Quando o pastor foi falar sobre dízimo e oferta, gente, algo dentro do meu coração, porque eu não sou louca, graças a Deus. Algo dentro do meu coração mandou eu preencher um cheque que era mais que o valor do meu salário do mês. E o Vanderlei, ele sempre fala que ele é muito racional, né? Quando ele me viu preenchendo o cheque ali, ele se assustou. E ele já começou a fazer conta na cabeça dele, né? Falou, bom, se ela está dando esse valor, que aí, como é que a gente vai fazer para pagar? A gente fazia faculdade, nós dois, pagava aluguel, tinha as contas. E ele ali na cabeça dele já trabalhando. Como é que a gente ia fazer? Ele deve ter pensado que eu era louca de fazer um negócio daquele. Mas na hora, Deus tranquilizou o coração dele. E nós nos colocamos de pé, e eu peguei e dobrei aquele cheque. E nós oramos ali, e eu ofertei o meu salário, mais que o meu salário inteiro, ali naquele momento. Voltamos, isso lá em São Paulo, voltamos para casa, não tinha nem carro, gente, de ônibus, né? E ele pensando no dia seguinte como é que ele ia pagar as contas. E naquela semana, gente, eu trabalhava e eu tinha um salário fixo. E do nada, eram 2 sócios, eles me chamaram e falaram, Eloíde, nós queremos falar com você. Até levei um susto, os 2 de uma vez só, né? O que eu fiz de errado? E eles então falaram assim para mim, falaram, olha, nós estamos aqui vendo a folha de pagamento, vendo o salário dos funcionários, e nós vimos que você é a única funcionária que não é comissionada aqui. Então nós queremos fazer uma proposta para você. Nós queremos te pagar 1%, você não vai precisar fazer nada, não vai ter que vender nada, você não vai ter que fazer nada. Nós queremos te pagar 1% do faturamento mensal. Todo o faturamento, né, do mês, 1% de comissão para você. Vai ser o seu salário. Você quer? Era eu que fazia a folha de pagamento, tá, gente? Eu era responsável ali pelo departamento pessoal. E na hora eu já sabia quanto vende, né? Vendia e eu fiz a conta. Eu falei, quero. E eu então, não tinha celular na época, tá, gente? Eu estou falando, olha como é que eu já estou velha. E eu então, na hora do almoço, eu fui correndo para casa e eu encontrei com o Vanderlei. E eu falei, Vanderlei, eu recebi uma proposta. Meus patrões, eles me ofereceram ganhar 1% de comissão, meu salário. Gente, dava muito mais do que o dobro do que eu recebia. E o meu salário, que era menos da metade do que o Vanderlei ganhava, se tornou mais que o dobro do que ele ganhava. Tudo isso por causa de uma atitude. Imagina se depois de uma dessa, gente, eu não ia aprender a ser dizimista e ofertante fiel. Tudo, gente, que tinha em casa, quando nós abrimos a igreja, nós levávamos para a igreja. Nós chegamos na igreja, gente, a gente vê esse salão lindo que Deus nos abençoou, piso, carpete. A igreja que começou na minha casa, o salão que nós alugamos, era aquele cimento batido que solta poeira. Sabe, quando você pisa assim, a poeira levanta? E a gente via ali o pastor pregando, e ele ali era um pastor cheio do Espírito Santo, ele pregava, e ele pulava, e quando ele pulava, levantava aquela fumaça, a gente achava que era a glória de Deus ali se manifestando, mas não era a glória de Deus não, também se manifestava, mas era a poeira, e levantava aquela poeira, aquele cimento mal feito. E nós então chegamos em casa, a gente tinha um tapete lindo que a gente foi comprar lá em São Paulo, maravilhoso, e nós olhamos para a nossa sala, e a gente falou, a gente não precisa desse tapete aqui, só nós dois, né? Vamos levar para a igreja. Enrolamos o tapete, e nós levamos para a igreja e colocamos ali. Melhorou, pelo menos a hora que o pastor batia o pé, não levantava a poeira. Gente, não tinha filtro na igreja, não tinha como tomar água. Nós pegamos o nosso filtro, vamos levar o nosso filtro para a igreja. Nós colocamos um propósito no nosso coração, gente. A gente dava uma oferta semanal para a igreja, que era algo assim, às vezes, o Vanderlei trabalhava, ganhava, vendia muito produto no banco na época, e
tudo ele ganhava comissão além do salário. Às vezes nós pegávamos tudo que ele ganhávamos e ofertávamos. Comprou um terreno para a igreja, vamos construir a igreja. E a gente foi ofertando. Um dia a gente não tinha dinheiro mais para ofertar. Sabe o que nós fizemos? Vendemos o nosso carro e ofertamos, demos na casa do Senhor. Então, há uma bênção em nós sermos dizimistas e ofertantes da casa de Deus. Tem uma história linda. Talvez você fale assim, mas tudo isso é maluquice. Não é. É você ter um coração, sabe, livre para você doar, para você ofertar, para você ser obediente à palavra de Deus. Tinha uma senhora na igreja, chamava Dona Maria. E ela vivia muito assim, com muita dificuldade, tinha vários filhos. E a renda toda dela vinha da venda de salgadinhos que ela fazia para fora. E ela então, pensa numa senhora que era dizimista fiel, ela morava de aluguel. E um dia no culto, já era assim, próximo dela pagar o aluguel. E um dia no culto, ela então ouve o pastor falar sobre dízimos e ofertas. E ela fica, se eu der o meu dízimo, amanhã eu não vou ter para pagar o aluguel. Mas se eu não der o meu dízimo, talvez outro mês eu não vou ter para pagar o aluguel. E olha o que essa mulher fez. Pegou o dinheiro que ela tinha, foi lá e deu o dízimo dela. No dia seguinte ela foi na imobiliária. Chamava Dona Maria. E o moço da imobiliária falou, oi, Dona Maria, tudo bem? Ah, tudo bem. Ele falou, olha, eu vim pedir um favor para o senhor. E ela então falou, olha... E ela contou essa história. Eu estava com o dinheiro certinho para pagar o aluguel desse mês. Mas eu fui na igreja ontem e eu não podia deixar de dar o dízimo. E quando o pastor ali falou sobre o dízimo, eu fui e dei o dízimo. E agora eu não tenho dinheiro para pagar aluguel. Gente, imagina o moço da imobiliária ouvindo isso, né? Que não era crente. E ele então, falei, mas o que a senhora quer? Eu quero pedir para o senhor segurar alguns dias. Eu vou pagar aluguel, mas segura alguns dias só para mim, até eu poder ter esse dinheiro. Gente, passaram-se 2 dias. Em 2 dias, Deus abençoou com um pedido de salgado tão grande, que em 2 dias, a mulher tinha pedido 1 semana. Ela chega lá no balcão de novo e o moço falou, e aí, Dona Maria, o que é? E ela falou, eu vim pagar aluguel. Falou, nossa, mas só não pediu 1 semana. Falou, não, mas Deus já me abençoou. Está aqui, ó, o dinheiro do aluguel. São coisas assim, gente, que movem o nosso coração. E nós precisamos ensinar a nossa casa, a nossa família, a colocar em prática essa ordem de Deus. Não tem nada a ver, Deus não precisa. Deus é dono do ouro e da prata. Quem mantém a igreja é o Senhor. Ele é o dono da igreja. Mas, se nós queremos primeiramente ser abençoados para poder abençoar, nós temos que ser praticantes da palavra de Deus. Amém? Nós precisamos ensinar os nossos filhos, ensinar a nossa família que melhor é dar do que receber. Vou contar mais uma história de uma pregação que eu ouvi, que eu achei maravilhosa. Um garoto de 5 anos, filho de um pastor, era esse pastor que estava pregando, eu estava ouvindo. Ele, toda vez que chegava na hora do dízimo e da oferta, ele ficava ali do lado da mãe dele, e ele cutucava a mãe dele, para a mãe dele dar um dinheiro, para ele poder ofertar. Ele amava ofertar. Então, chegava na hora, ele já puxava a roupa da mãe ali, mãe. E a mãe dava. E um dia, ele pegou uma bolsinha que ele tinha moeda. E não sei porquê, a mãe dele falou, ele nunca tinha feito isso, ele levou para a igreja a bolsinha de moeda dele. Ele queria comprar um tênis para ele. E ele então levou a bolsinha de moeda, chegou na hora da oferta, o que ele fez? Cutucou a mãe. Mãe, dá um dinheiro para ofertar. E ela, na hora ali, falou assim, não. Hoje eu não vou te dar o dinheiro. Você vai fazer o seguinte, você vai abrir a sua bolsinha e da sua bolsinha você vai tirar uma oferta para dar ao Senhor. Gente, é muito fácil dar do que do outro, né?
Na hora que a mãe dele falou assim: ah, não, mãe, como assim? Falou: então você vai dar uma oferta, você não quer ofertar? Tira do seu dinheiro. E ele relutou, falou: mãe, mas eu quero comprar o tênis. E ele começou a relutar ali. E a mãe falou assim: olha, abra sua bolsinha. O que você sentir no seu coração, você vai tirar uma oferta. E ele então pegou o envelope, como nós temos aí, abriu a bolsinha, pegou todas as moedas que ele tinha dentro da bolsinha, e ele foi lá e ofertou todo o seu dinheiro. Isso no domingo. Na sexta-feira, uma pessoa da igreja que não sabia da história, não ouviu falar, ligou na casa dele e falou com a mãe dele, falou assim: ô fulana, qual que é o número que seu filho calça? Falou: tá o número. Falou: olha, eu quero dar um presente para ele. E diz que ela chegou no final da tarde, lá na casa deles, com uma caixa de sapato. E quando ele abriu, tinha o tênis que ele tanto queria comprar. Gente, é algo maravilhoso. Lá em Malaquias fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento, e depois faz prova de mim, diz o Senhor, se eu não abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, da qual te advém a maior abastança. O princípio de dizimar e ofertar na casa do Senhor. Amém? Então, se nós queremos que a nossa casa se torne um lar abençoador, nós precisamos ensinar os nossos filhos, a nossa família, a dizimar e ofertar. Segunda coisa, nós precisamos ensinar nossa família a generosidade e liberalidade. 2 Coríntios 8, de 1 a 3. Diz assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Generosidade é dar a alguém mais do que merece, é fazer por alguém mais do que poderia ser feito. A generosidade não depende do quanto nós temos ou possuímos, mas sim com o nosso coração. Já contei muitas vezes aqui sobre a minha família, que eu tenho 12 irmãos. E a minha mãe e meu pai, eles passaram assim por momentos muito difíceis financeiramente, dificuldades financeiras. Meu pai, ele ficou 10 anos acamado. Ele tinha uma bronquite crônica que ele não podia trabalhar. E a minha mãe, ela teve que ralar, teve que costurar muito, passar madrugadas acordadas, para poder sustentar os 12 filhos. E a minha família, eu fiquei até 2 anos de idade, eu sou uma das mais novas. Nós morávamos na roça, lá em Cunha, no bairro chamado Jericó. Hoje é chique lá, mas na época era roça, né? Hoje é chique, mas é roça. E as minhas irmãs, uma vez uma irmã me contou uma história que eu não sabia. E eu achei fantástica. Apesar de toda a dificuldade que a minha mãe e meu pai enfrentavam ali, Jericó fica a 16 quilômetros da cidade de Cunha. E naquela época não tinha carro, andava de carroça, andava de cavalo. E a minha mãe, então, ia fazer compra em Cunha, e ela fazia compra ali para o mês, para nós. Mas era algo interessante, ela comprava aquilo que o dinheiro dela dava. Mas, sempre quando chegava uma pessoa, uma família, batia na porta de casa,
a minha mãe pegava aquela compra que ela tinha feito exatamente para dar naquele mês. E ela dividia ao meio essa compra e dava para aquela pessoa que batia na porta da casa dela. O meu sogro, padrasto do Vanderlei, Zé Bento, ele ganhava um salário mínimo. Um salário mínimo. A minha sogra, Dona Adélia, não sei se está assistindo, ela lavava roupa para ajudar o Zé Bento. Gente, todo mês o Zé Bento comprava uma cesta básica e levava, saía ali do Pedregulho, Guará, levar uma cesta básica para uma família, todos eram aleijados. Todos. Eram quantos? Você chegou aí? 4 aleijados. Lá no IAPI. Um dia, ele pediu para o Vanderlei, falou: Vanderlei, eu preciso de uma cesta, né? E eu preciso que você vá comigo num lugar. E quando o Vanderlei chegou ali, e ele viu, e soube dessa história, que não era a primeira cesta que ele estava levando, mas que ele todo mês fazia isso, o Vanderlei chorou de ver. Se nós queremos ser um lar abençoador, nós temos que abrir a mão. Nós precisamos ajudar aquele que está passando necessidade. Nós precisamos ajudar a ser generosos com o nosso próximo. A minha mãe, ela sempre teve esse coração generoso. Então, ela ia fazer compra, depois quando já morava aqui em Guará, ela ia no supermercado e ela comprava coisas e deixava ali só para que, quando passasse alguma pessoa ali, batesse na porta e pedisse, ela tinha algo para dar, para abençoar aquela pessoa. Quando a minha mãe ficou doente, eu comecei a ir com mais frequência na casa dela, para poder ajudar a cuidar dela. Antes eu não ia muito, principalmente em horário de almoço. E eu cheguei algumas vezes, eu vou logo depois do almoço para a casa dela, eu cheguei algumas vezes, e sempre quando eu chegava, tinha uma pessoa, tem uma pedra bem em frente à casa dela, e tinha uma pessoa com um prato de comida, almoçando ali. Sempre eu chegava e via essa cena. E um dia eu falei: gente, o que é isso? Me explica. Então, a minha irmã falou: olha, esse moço sempre ele passa aqui. Já era da época da mãe, ele batia aqui e pedia um prato de comida. E a minha mãe tirava, não era o resto. Ela não esperava todo mundo comer, e que se sobrasse ela dava. Daquela comida quentinha, maravilhosa, que a minha mãe fazia, que a minha mãe era uma cozinheira. Ela pegava um prato e ela arrumava. O que ela arrumava para o meu pai, para os filhos, ela arrumava para esse homem sentava ali e comia. Quando ela adoeceu, o meu pai continuou ainda com essa prática de dar a comida para aquele moço. Um dia, a Larissa era pequena, e a Larissa sempre foi muito querida ali pela minha mãe, porque minha mãe criou ela para mim ali nos primeiros meses da vida dela, os primeiros anos, para eu poder trabalhar fora. E a minha mãe comprou um Velotrol para a Larissa, para dar de presente de Natal. E ela não aguentou esperar. Chegou a Larissa lá, deu o Velotrol. E a Larissa amou. Larissa tinha 1 ano de idade e a Larissa amou. Só que passaram alguns dias, a Larissa chegou lá e cadê o Velotrol? Ô vó, cadê o meu Velotrol? E a minha mãe então chamou a Larissa e falou assim, até esqueci como é que ela chamava a Laricinha. É Laricinha, né? Laricinha, vem aqui que eu vou te falar uma coisa. E sabe o que a minha mãe fez com o Velotrol? Passou uma família pedindo ajuda e ela viu uma menininha, pequenininha. E quando ela abriu o portão, o Velotrol estava próximo ali do portão. Enquanto a mãe pedia comida, pedia alimento, diz que a minha mãe viu que os olhos daquela criança brilhou quando viu aquele Velotrol lindo, rosa, novinho. Gente, a minha mãe não pensou 2 vezes. Ela pegou o Velotrol da Larissa, que ela tinha dado para a Larissa, e foi e deu para a criança. E a minha mãe contava isso para mim com uma alegria no coração. Falou: Larissa, não tem problema, depois a gente compra outro para você.
Gente, esse coração generoso, sabe? De você repartir aquilo que você tem, de você ajudar o próximo. Se nós queremos ser um lar abençoador, nós precisamos ter esse coração de estender a mão para as pessoas que precisam. E isso eu não falo só na área financeira. Eu li uma história, eu gosto muito de ler histórias, documentários, e eu coloquei assim na internet, que eu queria ouvir histórias. E era assim, eu coloquei na internet, assim, no Google: você se importa? E quando eu coloquei assim, veio aquela lista, e apareceu uma história, eu entrei para ler a história. E eu achei fantástica a história. De um alemão de 36 anos de idade, uma história verídica, tem até ali a data, fala tudo, eu vou contar para vocês, mas depois eu posso até mandar para vocês. É algo verídico, não é um conto de fadas. Esse alemão de 36 anos, ele já era viúvo e tinha um filho de 3 anos que estava com leucemia. A única pessoa que o filho tinha para cuidar dele era o seu pai. E ele trabalhava numa grande empresa e ele decidiu procurar ali o departamento pessoal da empresa para pedir demissão a fim de cuidar do seu filho. E ele foi. Quando ele pediu demissão, um dos funcionários do departamento pessoal conhecia a história dele. Olha o que esse funcionário fez. Ele mobilizou toda a empresa. Porque os funcionários tinham hora extra. Tinha banco de horas ali para tirar. E ele então foi mobilizando um, foi mobilizando o outro, conversou com todos os funcionários. E todos eles decidiram doar essas horas extras para esse moço. Diz que deu 3.200 horas. Exatamente 400 dias úteis de trabalho. E eles falaram: nós vamos ofertar. Você não vai trabalhar, pode ir cuidar do seu filho. Cuide o tempo que quiser. Você vai continuar recebendo o seu salário. Nós estamos dando isso para você. Depois de 400 dias, o filho já tinha feito todo o tratamento, já tinha declarado curado ali pelos médicos. E ele então retornou para o seu trabalho. Gente, quanta bondade, quanta generosidade em pessoas. Então, se nós queremos ser pessoas abençoadoras, famílias, lares abençoadores, nós precisamos ensinar a nossa casa, ensinar os nossos filhos a serem generosos. Não a dar aquilo que sobra, não a dar aquilo que não presta para nós. Gente, nós não damos na nossa casa roupa velha. Outro dia, um dia desses aí, gente, eu vim para a igreja, eu ia pregar. E mulher, gente, quem aqui tem muito sapato? Pode levantar, mulher, né? Homem tem 2, marrom e preto. Olha lá, ó. Até os adolescentes. Até os adolescentes estão levantando aí. A gente tem muito sapato, né? Porque a gente gosta de combinar, né? Nós somos... Gosta de ter o preto, o marrom, o azul, o verde. E eu vim com um sapato que fazia tempo que eu não usava. E eu cheguei na igreja, subi ali no mezanino e de repente eu olhei no meu sapato e tinha algo de errado. Parecia que ele estava abrindo assim do lado. Aí eu chamei o Vanderlei. Falei, pedi até para a Larissa, fiquei até com vergonha de descer. O Vanderlei subiu, eu falei: amor, olha para o meu pé, tem alguma coisa de errado? Ele falou: tá diferente. Aí ele falou assim: é melhor você ir em casa para trocar. Eu ia pregar. Imagina se eu estou pregando aqui no meio do culto, o meu sapato abre. E eu fui lá em casa, então, tirei, troquei o sapato, voltei rapidinho para a igreja. Sapato novo, gente. Nem o solado dele aqui, o salto dele estava gasto, estava novinho. Mas ficou guardado, demorei para usar. E ele então começou a abrir, eu vi que ele ia desmanchar. Gente, eu cheguei em casa. O que vocês acham que eu fiz? Vou levar para a doação da igreja. Não. Coloquei numa sacola e coloquei no lixo. Porque aquilo que não serve para mim, não serve para os outros.
Às vezes a gente separa a roupa. Todo ano a gente faz limpeza lá na nossa casa. Não é limpeza de jogar coisa velha fora. É de você abrir seu guarda-roupa, pegar roupas ali para doar. Nós vamos para o sertão, a gente abre. E às vezes a gente olha, a Larissa, mas está novinha, mãe. Mas é novinha mesmo que nós vamos dar. Eu não vou dar coisa que não presta para os outros. Então não é dar da sobra, não é dar daquilo que não presta. Tem uma pregação do... Já estou terminando, gente. Eu quero contar essas histórias para tocar o seu coração mesmo. Porque não basta eu estar ensinando aqui. Porque a palavra de Deus tem que ser viva. Tá? A gente tem que viver isso na nossa casa, na nossa vida. Tem uma pregação do pastor Jorge Linhares que fala... Sangue suga, tem 2 filhas. Alguém já ouviu essa pregação? Gente, dá e dá. E ele conta uma experiência que ele mobilizou a igreja dele. Ele é da Igreja Batista lá de Getsemane, lá em Belo Horizonte, uma igreja grande, próspera. E ele mobilizou a igreja para trazer oferta, né, para a igreja. E os irmãos durante a semana começaram a trazer. Gente, quando ele começou a ver as ofertas, as coisas que as pessoas trouxeram para doação, que era para abençoar outras pessoas, ele ficou chocado. Ele ficou chocado. Quem ouviu? Era guarda-chuva quebrado. Sabe quando tem cimento que você fez uma reforma na sua casa e sobrou meio saco de cimento e você não sabe o que vai fazer com o cimento, aquele cimento duro que você tinha que ter jogado fora? Diz que levaram o resto de cimento. Diz que ele pegou uma camisa e ele pegou, estava dobradinha, bonitinha. Ele falou, poxa, finalmente alguém trouxe alguma coisa que preste nessa doação. De seda, linda. Quando ele abriu a camisa, tinha, sabe, um sinal de ferro assim, ó, queimado. Gente, ele ficou chocado de ver o que o povo levou para doar, para dar a quem precisa. No dia do culto, gente, olha o que ele fez. Só Deus, só a direção de Deus. Ele pegou as doações e colocou em cima do altar. E ele pegou assim, quem trouxe esse óculos aqui com uma perna só? Quem trouxe essa camisa com a marca do ferro? E ele começou a mostrar o que as pessoas tinham levado para ofertar na vida de outras pessoas. E em cima disso, ele então começou a ministrar de nós termos um coração generoso, um coração com liberalidade, de dar aquilo que nós temos de melhor, gente, de melhor, não aquilo que sobra, que está estragado, que não presta. Em casa, camiseta que não presta, ou vira pano de tirar pó, ou vai para o lixo, porque se não serve para mim, e eu tenho ensinado isso para os meus filhos, não dê aquilo que não serve para você. Nós temos que dar o melhor que nós temos. Temos que ter esse coração generoso. Provérbios 11, 24, 25 fala assim: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveria dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Amém? Então, para um lar se tornar um lar abençoador, o que nós temos que ser? Generosos. Precisamos. Uma história só, gente, mais uma história só para eu acabar esse tópico. Uma vez teve uma enchente aqui em Guará, feia. Encheu ali, na época não tinha nem o shopping, né? O Campo do Galvão encheu. E tinha um bairro lá do lado ali da onde é a igreja, é Vila Bela que enchia, Simone? Vista Alegre não enchia, não dava enchente lá, né? E eu sei que muitas pessoas foram atingidas por essa enchente. E a nossa igreja era uma igreja bem pequena na época, tinha 40, 50 pessoas ali na igreja. E o Vanderlei procurou a prefeitura e falou, olha, no que nós podemos ajudar? E o prefeito falou assim, ó, vocês querem ajudar mesmo? Queremos.
Tem um pessoal que está alojado numa escola, lá nesse bairro, Vista Alegre, né, amor? Foi? Vista Alegre. E eles estão ali, sem escova de dente, estão sem creme dental, eles não têm o que comer ali. Então, se você quer ajudar, leva um lanche para eles, leva escova de dente, leva creme dental. A minha sala, para quem já foi na minha casa, é uma sala de 2 ambientes, e na época eu estava terminando de construir essas salas na minha casa. E não tinha móvel. Gente, já viu o campo de concentração de doação, de recebe doação? A minha casa ficou parecendo isso. Nós mobilizamos os irmãos, que mobilizaram os amigos, que mobilizaram as pessoas no trabalho, e nós fomos arrecadando, e nós fomos para a minha casa depois do trabalho, e a gente preparou kits de higiene pessoal, preparamos kit de lanche, e lá os irmãos saíram da minha casa. Era tanta coisa, né, amor? Tanta coisa na minha sala, e fora isso que levaram um monte de coisa, que os carros saíram cheios, e foram lá para ajudar aqueles que estavam precisando. É tão pouco, né, gente? É tão pouco, para nós pode ser tão pouco, mas para quem recebe pode fazer toda a diferença. É isso que a gente tem que entender. Às vezes a gente peca por não dar, por achar que é pouco, mas para quem vai receber é muito. Amém? E por último, se nós queremos ter um lar abençoador, nós precisamos ensinar a nossa família a ajudar o pobre e necessitado. Deuteronômio 24, 19 a 21. Pode acontecer que na colheita do trigo ou da cevada, você esqueça de pegar um feixe de espigas. Nesse caso, não volte para pegá-lo, mas deixe-o lá no campo para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Assim o Senhor nosso Deus abençoará tudo o que você fizer. Na colheita das azeitonas, depois que você sacudir as oliveiras, não volte para pegar as azeitonas que ficaram nas árvores. Deixe-as para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. E faça só uma colheita de uvas nas suas plantações. As uvas que ficarem nos pés serão deixados para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Esse texto faz parte das leis de Deus para o povo de Israel. E tem um texto que fala assim, sempre houve e sempre haverá pessoas pobres e necessitadas. Pessoas que precisam de ajuda nesse mundo. E Deus, Ele sempre atentou para essas pessoas menos favorecidas. A Bíblia está repleta de versículos que falam do nosso dever de ajudar o pobre e o necessitado. Um exemplo de um homem que fazia isso, colocava em prática, é Boaz. Quando Ruth chegou ali, ela falou, eu vou ver se eu consigo colher algumas espigas. E ela então vai justamente na plantação de Boaz. E diz que quando Boaz viu Ruth ali e soube quem era Ruth, ele falou assim, olha, não se importe, não ligue se ela pegar algumas espigas no pé. E outra coisa, deixa algumas caírem de propósito no chão, para que ela possa ajuntar. E quando ela retornava ali para sua casa, junto com Noemi, ela voltava então com um cesto cheio de grãos. Tiago 2, 14, 17 fala assim, queridos irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé se não tiver obras? Acaso esse tipo de fé pode salvá-lo? Se vocês tiverem um irmão ou irmã que está necessitado de alimento e vestiário, e vocês disserem, bem, que Deus o abençoe, aqueça-se e coma bem, e depois não lhe derem roupas ou alimentos, de que adianta isso? Portanto, vocês veem que não é suficiente apenas ter fé, é também preciso que faça o bem para provarem que a têm. A fé que não se manifesta por meio das obras é morta. Domingo eu falei sobre isso, né? Que muitas vezes o nosso evangelho, a nossa pregação está em palavras, em discurso. Mas para aquele que está caído no chão, para aquele que não tem o que comer, para aquele que não tem o que beber, para aquele que não tem o que vestir, só o discurso
do Evangelho, ele não dá atenção, não vai resolver o problema dele. E nós então precisamos sim falar do amor de Deus, precisamos pregar o Evangelho, mas também nós precisamos entender que nós precisamos estender as nossas mãos para o pobre e o necessitado. Para nossa casa se tornar um lar abençoador, precisamos ensinar a nossa família a abrir os olhos para os pobres e necessitados. Muitas vezes nós criamos os nossos filhos, como eu falei aqui, damos tudo para eles. Eles têm a melhor roupa, têm o melhor tênis, têm o melhor celular, estudam numa boa escola, têm uma boa comida, mas nós não ensinamos a muitas vezes abrir mão para ofertar, para estender a mão para o pobre e para o necessitado. Provérbios 14:31 fala assim: quem maltrata o pobre ofende o seu Criador, mas quem ajuda os pobres e necessitados está honrando a Deus. Nós precisamos ensinar os nossos filhos, a nossa casa, a ser abençoadores, a repartir o que tem, deixar às vezes de comprar algo para nós e comprar algo para alguém que está precisando. Esse ano de 2022, eu não fui na entrega de presentes na Casa Lar. É um projeto assim muito gostoso de participar, onde nós adotamos crianças carentes, crianças que são retiradas do seu lar por questões aí de maus tratos e colocado numa casa. E nós adotamos. E lá em casa sempre nós pegamos um nome e o Renan pega o outro. E eu compro os presentes. E o Renan pegou o nome de um adolescente de 16 anos de idade. E nós, quando fomos entregar, e a gente não conhece ninguém, e eu fui nessa casa e esse adolescente estava lá. Pensa num menino triste, um menino que não queria conversa, não queria, sabe, participar ali daquele momento que a gente canta, que a gente brinca, que a gente come junto ali. Ele não queria, ele ficava pelos cantos. Aí chegou a hora da entrega dos presentes, gente. E chamou o nome dele ali e entregaram o presente para ele. E quando ele abriu, um adolescente, gente, que não tem recurso nenhum, que está ali vivendo de favor, de doação dos outros, não tem uma casa para morar, não tem nada, só tem aquela casa. E ele abriu, e ele viu um sapatênis, ele viu uma calça jeans, e viu uma camiseta, gente. Aquilo transformou a cara daquele menino. Ele virou outra pessoa. Gente, tão pouco, e mudou a vida de uma pessoa. É algo assim tremendo, essa questão de nós estendermos a nossa mão para ajudar os pobres e necessitados. Às vezes a gente faz sopa aqui, e eu falo muitas vezes porque eu dou glória a Deus. Tem irmãs que me ajudam a fazer sopa aqui. E tem irmãos que saem, que me ajudam e vão depois à noite entregar a sopa. E quando eles chegam na terça que vem, eles falam assim, olha, eles elogiam muito a sopa que nós entregamos. Quando a gente faz canjiquinha, então, e eu sempre falo para elas, sabe por quê? Eles elogiam? Porque nós fazemos para eles como se nós estivéssemos fazendo para nossa casa. Eu não vou no supermercado e tem muitas irmãs que doam os ingredientes, elas não pegam o fim da feira, não pegam os legumes de fim da feira, não compra a carne de terceira, compra aquilo que se compraria para a sua casa, para levar uma sopa, que talvez tenham pessoas que ficaram o dia inteiro, vocês que entregam, que não comeram nada, estão morrendo de fome. E custa tão barato, gente. Nós passamos aqui 2 horas fazendo a sopa. 2 horas, numa semana de 7 dias. Cada dia 24 horas. Os irmãos vão lá, ficam 1h30. Mas faz muita diferença na vida daqueles que precisam. Para terminar, eu gostaria de ler Mateus 25, 34, 37.
Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Queria que cada um de vocês tivesse a oportunidade e tivesse o desejo no coração de um dia ir lá para o sertão do Nordeste. Porque eu considero a nossa cidade aqui uma cidade boa para morar. Uma cidade fácil das pessoas que são menos favorecidas conseguir alguma coisa muitas vezes. Mas vai lá no lugar onde estão os esquecidos, onde o governo não olha para eles, onde não tem ninguém ao redor deles que pode estender a mão e abençoar. O que eles têm em suas casas não dá nem para eles muitas vezes. Não tem uma roupa para vestir, não tem um calçado para colocar nos pés. Pessoas que abrem um armário, não tem nada dentro. Pessoas que abrem a geladeira quando tem uma geladeira, e a única coisa que tem na geladeira é uma garrafa de água de poço, que nós não tomaríamos, porque ia fazer mal para nós. Pessoas que não têm nada, nada. E Deus, Ele tem nos abençoado muito. Eu tenho uma casa para morar. Quantos têm uma casa para morar? Hoje está frio, eu vou chegar em casa, eu vou ter alguma coisa gostosa para comer. Amém? Alguns vão tomar uma sopa, um caldo, um café, um chá quente. Vanderlei está assim, um lanche, uma pizza. Mas quantas pessoas não têm nada neste momento? Eu estava estudando no Brasil. Existe 30 milhões de pessoas vivendo na pobreza. Desses 30 milhões de pessoas, 18 milhões estão vivendo em extrema pobreza. Não tem nada, não tem uma casa decente, digna para morar, não tem uma comida dentro de casa. E Deus, Ele tem nos abençoado tanto. O que nós temos feito com essa bênção que Deus tem derramado sobre a nossa vida, sobre os nossos filhos? Pessoas agora mesmo nesse frio estão lá fora, precisando de uma coberta para se cobrir, se proteger do frio. E muitas vezes falam assim: eu não tenho R$18. Pastor, me perdoa, mas eu não tenho. Não estou fazendo campanha aqui, gente. Eu estou mostrando a realidade. Porque muitas vezes os nossos olhos estão fechados. Nós estamos dentro da nossa casa, vivendo a nossa vida. Aquele homem, ele olhou e falou: nossa, mas é muito grão, é muita colheita, o que eu vou fazer com essa colheita? E talvez pessoas bateram na porta dele: moço, você tem alguma coisa para me dar para comer? E ele nem ouviu o batido da porta, ele não atentou. Ele falou: o que eu vou fazer com tanto que eu tenho sido abençoado? Eu já sei, eu vou guardar para viver os meus dias felizes, vou viver bem. E muitas vezes a gente está vivendo esse tempo feliz, bem, abençoado, prosperando na nossa casa e na nossa família. Mas será que é só para nós? A bênção é só para mim? A bênção é só para os meus filhos? Não. Se Deus tem nos abençoado, foi o que Ele falou para Abraão lá no começo: Abraão, eu vou te engrandecer, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou prosperar a sua vida, eu vou fazer você um homem muito rico. Eu vou fazer isso.
Mas você tem que ser uma bênção. Você tem que ser uma bênção para o seu vizinho. Você tem que ser uma bênção para o pobre, para o necessitado. Você tem que ser um abençoador. Nós precisamos ter esse coração de não reter. A bênção vem sobre a nossa vida, tem que passar pela nossa vida e alcançar o nosso próximo. Se eu quero ter um lar abençoador, eu preciso abençoar a muitos. E quanto mais você abençoar, pode ter certeza, Deus vai te abençoar. Amém? Queria convidar você a se colocar de pé.